Você vai assistir agora mais uma produção da Igreja Comunidade Vida Nova, com a pastora Mércia. A palavra de Deus no seu lar. Senhor, amém, queridos? Glória a Deus. Cheguei um pouco atrasada, vim correndo, mas graças a Deus chegamos em paz. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 26. Uma palavra muito bonita, muito abençoadora. Gênesis 26. Gênesis capítulo 26, primeiro versículo, versículo 14. Vamos ler. Sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã. Pois temia dizer: é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar para que eles não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse:
É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu, atraído sobre nós grande delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Vamos continuar. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão meu servo. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Amém, irmãos? Faz muitos anos que eu ministrei uma palavra nesse texto. Muitos anos. Até me lembro, foi num acampamento lá em Garanhuns. Deus me deu uma palavra muito linda nessa história aqui desses poços, com os nomes desses poços, e também fazendo referência a esses poços que foram entulhados. Mas hoje eu tenho uma outra mensagem, uma outra palavra muito interessante aqui nessa história. Você vê que a primeira fase a primeira frase, melhor dizendo, desse capítulo que nós lemos, ele diz assim: sobrevindo fome à terra. Então essa história aqui, que no final a gente vê que foi uma história, a história de Isaque, e terminou bonita, uma história bonita, mas ela começa com uma situação triste, com um momento de adversidade, de fome. Então, o nascedouro dessa história aqui é de fome, é uma crise, é de uma crise muito grande. Essa história aqui, ela se desenvolve no meio de uma grande crise, de uma grande adversidade que foi a fome, uma prova grande, uma luta grande, né?
Então, em meio a essa situação, é que essa história aqui se desenrola. O nascedouro dela é um tempo de adversidade. Não fique triste com o tempo de adversidade, porque ele pode ser o início de uma grande vitória na sua vida. Amém, irmãos? O nascedouro de uma grande bênção, de uma grande vitória, o nascedouro de uma grande fartura, pode se dar numa grande fome, pode se dar numa grande adversidade. Por isso que a gente não pode desprezar as adversidades da nossa vida, nem muito menos subestimar esse tempo e dizer e falar bobagens nesse tempo, como por exemplo, onde está Deus que não está me vendo passar por essa situação? Por que Deus está permitindo um aperto tão grande na minha vida como esse? De que adianta eu estar servindo a Deus? Cadê tantas orações que eu tenho feito? E em vez de eu ver a bênção, eu estou vendo um aperto, é uma escassez. Calma lá, alto lá. Você não conhece os propósitos de Deus. O nascedouro da tua grande vitória pode estar começando nessa adversidade que você está passando. Sabia disso? Isso é a primeira grande lição. Todos nós temos uma história de vida, não é verdade, irmãos? Todos nós temos uma história. E muitas vezes, essa história é construída, é desenvolvida, é alicerçada em cima de situações muito difíceis. Quem hoje está vivendo uma situação boa e de fartura e equilibrada, de repente nem sempre foi assim. Ele pode ter passado por momentos muito difíceis na sua vida. Enfim, essas coisas, elas podem fazer parte da história da nossa vida. E a história da nossa vida, às vezes ela se torna bonita justamente por causa das dificuldades que você enfrentou. É ou não é? Uma coisa só tem valor e sabor quando ela é conseguida com dificuldade. É ou não é? Hein, irmãos? As coisas que vêm fáceis, a gente dá valor? Nem sempre, né? Nem sempre a gente dá muito valor às coisas que a gente adquire com muita facilidade. Quando a gente consegue uma coisa com muita facilidade, então a gente não sabe valorizar aquilo ali. Agora, quando você passa por muita dificuldade, muito aperto, muito estreito, muita dureza para conseguir uma coisa, e você consegue, meu irmão, isso tem sabor de mel. É verdade ou não é? Esse negócio agora passa a ter muito mais valor. Então a nossa história de vida, às vezes ela fica mais bonita quando ela é construída em cima de adversidades, em cima de dificuldades. Todo mundo gosta de ouvir um testemunho assim, bem desses escabrosos. E alguém chega e diz: olha, eu passei pelo vale da sombra da morte, eu quase morri, eu morri, e o Senhor me ressuscitou, e ninguém não dava jeito e tal, e vai aquela coisa, e a gente vibra, parece até que a gente está assistindo um filme. E no fim aí aquela pessoa diz: mas Deus fez um milagre, e operou, e usou, e eu agora estou aqui vivo. Aí a gente: oh glória! A história dessa pessoa passa a ser linda, mas linda por causa da dificuldade que ela enfrentou. Se ela não tivesse enfrentado essa dificuldade, ela estaria com muita saúde hoje, muito forte, mas ninguém ia vibrar e dar glória a Deus. Só dá glória a Deus por causa da dificuldade. Está aí me entendendo, irmãos? Quem que pode dar graças a Deus pela adversidade? Diga aí para o seu irmão: dê graças a Deus pela adversidade.
pela luta, pela prova. E diga mais a ele assim: essa luta e essa prova pode ser o início da tua vitória. Diga aí, diga aí, diga aí. Essa luta, essa dificuldade, essa prova pode ser o início da tua vitória. Quem crê nisso? É verdade, é verdade. Essa história aqui, ela desenrola-se em cima de uma fome. De uma grande fome, de uma grande adversidade. De uma grande luta, de uma grande dificuldade. Então, Deus permite essas coisas assim. E essas histórias da Bíblia, essas histórias bíblicas, elas são pura revelação para a nossa vida. Essas revelações das Escrituras, elas nos ajudam muito na trajetória das nossas vidas. Graças a Deus pela Bíblia Sagrada, pelas histórias da Bíblia. Porque quando a gente escuta e a gente lê essas histórias difíceis da Bíblia Sagrada, a nossa fé se renova e a nossa esperança nasce, né? Se renova, e quem não tem, nasce esperança de você ser vitorioso também. Assim como essas histórias aqui. Amém, amados? De forma que quando a gente lê aqui sobre deserto, sobre adversidades, aí a gente começa a pensar quantos de nós também estamos enfrentando às vezes adversidades, lutas, problemas, caos na família, caos financeiro, né? Caos no ministério, caos no casamento, caos, pessoas que estão assim enfrentando um caos, uma derrota, uma tristeza, uma fase negra, difícil, como Isaac estava enfrentando aqui também. Então, a gente fica prestando atenção e recebe aqui a palavra de Deus. Mas o que eu quero falar aqui hoje à noite é como é que você lida, como é que você tem que lidar com essas situações difíceis na vida. Porque de existir situações difíceis não é novidade para nenhum de nós. Todos nós enfrentamos, todos os seres humanos enfrentam muitas dificuldades, adversidades, lutas, provas, todo mundo. Crente, não crente, ímpio, justo, bonzinho, ruinzinho, rico, pobre, todo mundo tem que enfrentar dificuldade, enfrenta dificuldade, isso não é novidade. Isso não é novidade para ninguém. Agora a questão aqui é: como é que você lida com essa situação difícil na sua vida? Como é que você lida com o confronto do inimigo com você? Como é que você lida com esse momento trágico, terrível, difícil, negro na vida? Então a questão é essa: como é que a gente vai lidar? Então aqui nessa história aqui de Isaac, irmãos, existem aqui alguns princípios e eu quero falar. Tem muitos que eu talvez não vá nem dizer todos eles. Estou começando tarde. Eu digo aqui alguns muito importantes. Quando você entrar num período difícil da vida, não sei quem é que está aqui, se alguém está enfrentando, espero que ninguém. Mas se ninguém está enfrentando, a gente tem que se preparar para enfrentar, porque é inevitável. Mas de repente tem pessoas aqui enfrentando um momento agora que você está sem saber o que fazer, está encurralado, está difícil a coisa. Você dizer: está difícil, está muito difícil, eu não sei como vou me sair dessa. Estou na casa do Senhor justamente para pedir a Ele misericórdia. Deus, me dá uma luz, me dá uma direção aí. É justamente isso que você precisa fazer. Aí, olha aqui, como é que você tem que fazer quando você entra num período difícil, uma situação adversa se instala na sua vida? O que é que a gente tem que fazer? Primeira coisa: aguarde a manifestação de Deus para a sua vida.
aguarde uma revelação direta de Deus para a sua vida, porque Deus vai te mandar a direção para a sua vida. Amém, irmãos? Então, todas as vezes que você vê na Bíblia Sagrada alguém enfrentando uma situação muito difícil, e a gente vê isso, você sabe de cor as histórias já. Os que venceram foram aqueles que esperaram em Deus uma direção. Todos os que venceram, que enfrentaram momentos difíceis da vida e venceram, foram justamente aqueles que esperaram Deus se pronunciar, que esperaram uma palavra de Deus e receberam a direção de Deus. Então, isso aqui é um princípio que a gente precisa aprender para a nossa vida. Diga aí para o seu irmão: espere Deus falar com você. Diga: espere a direção de Deus para a sua vida. Diga, irmão, para o seu irmão. A gente vê muitas histórias. A gente vê o exemplo de Josafá. O rei Josafá, quando estava sendo ameaçado por aqueles dois grandes exércitos, os amonitas, os moabitas, estavam vindo contra ele. Ele teve medo. Ele teve muito medo. Mas ele teve medo porque ele não tinha a direção de Deus na hora. Ele não sabia o que fazer, não tinha a direção de Deus, e a Bíblia diz que ele teve medo. Mas aí aquele medo que ele teve o levou a buscar a Deus. Que o seu medo das coisas leve você a buscar a Deus. Amém, irmãos? Que o medo não leve você a parar. Que o medo não neutralize suas forças. Mas que o medo leve você a buscar a Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim, socorro, Senhor. Me ajude, me dê uma luz, me dê uma direção. Foi o que Josafá fez. E quando Josafá fez isso, pediu a Deus a direção de Deus, Deus lhe deu estratégias. Deus lhe deu a estratégia certa, lhe deu a revelação, lhe deu a direção, lhe disse o que fazer. E aí, ele fez sem nenhum medo. E quando ele fez, a vitória veio. Amém, amados? Aqui no versículo 2, deixa aí esse capítulo aberto, 26. O versículo 2 diz assim: apareceu-lhe o Senhor e disse... Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Então, irmãos, ele teve aqui uma revelação da direção de Deus para aquela situação da sua vida. Você sabia que Deus tem uma direção certa para todos os momentos da nossa vida? Principalmente para os momentos difíceis, os momentos de adversidades, os momentos em que a gente fica sem saber. Quem sabia disso aqui? Pois é, Deus tem uma direção. Acontece uma coisa, e eu estava meditando essa palavra e me lembrando. Tem gente que na hora da adversidade, no momento difícil da vida, ele fica tão desesperado que ele não ora. Ele não ora. Ele fica tão apavorado, tão nervoso, tão estressado, que ele não lembra de orar. Ele pede socorro a um, grita por outro, e vai atrás de outro, e pensa em coisas, e pensa no dinheiro, e pensa em quem pode pedir emprestado, e pensa no que pode fazer, e pensa onde pode bater, mas não pensa em orar, em pedir a Deus, em orar. Meu irmão, ou você crê no poder da oração, ou você está perdido. Ou você está perdido. Você tem que orar. Você tem que pedir a Deus direção.